mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia, estamos de volta, hoje quarta-feira, 9 de abril, Debate Melodia de volta com um tema muito importante, muito sério, muito polêmico também. Hoje, Dia Nacional do Aço, Dia da Biblioteca, são as datas deste 9 de abril. Somos uma só família, somos Melodia. 87,9 FM, transmitindo também para o Instagram e o Facebook, @Melodia Conquista, assim você nos encontra aí. E não baixou nosso aplicativo ainda para você ouvir sem chiado, sem interferência o som da melodia? Vai lá no site melodiaconquista.com.br, tem um link lá, tem um banner para você só clicar no banner, você já começa a ouvir a melodia. Aí tem a opção para você baixar, tá? Aí pode ser para várias plataformas, inclusive até para Windows, você pode baixar. Então, fique à vontade para acompanhar a melodia aí via aplicativo. Na manhã desta quarta-feira, estou recebendo o pastor Jair Alves. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson. Bom dia, pastor Leto, pastor Jean. Bom dia, ouvintes. Prazer estar mais uma vez nesse debate e espero contribuir com o tema referido. Conosco também o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, graça e paz a todos aqueles que estão nos escutando, pastor Jair, pastor Wellington, Gilaelson e vocês que estão aí em casa. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Fiquei umas 2 semanas aí fora do ar, mas hoje eu me esforcei para estar aqui. Muito bem. Conosco também o pastor Wellington Santos, Igreja Batista Nacional Bethesda, em Barra do Choça. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Jair, pastor Jean. Uma alegria estar aqui com os colegas. Um bom dia aos nossos ouvintes nessa manhã. Um abração à irmã Nelma, irmão Raimundo, que sempre está aqui ligado na nossa programação, e aos nossos ouvintes também um grande abraço. Vamos iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Jean que apresente este momento ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante de Ti e diante dos homens, ó Deus, para realizarmos esse debate aqui na Rádio Melodia. Senhor, que o Senhor esteja nos instruindo, que dos nossos lábios saiam palavras que vão se acomodar no coração e nas mentes daqueles que estão escutando e não nos deixe cair em contradição. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao caso comum, aspas. Tenho ouvido falar sobre líderes evangélicos que, se aproveitando da posição, cometeram abuso de poder por meio de atitudes e palavras, chegando a humilhar os liderados. Afinal, se o nosso modelo de liderança é Cristo, essa ditadura eclesiástica não estaria distante do que Jesus ensinou? Fecha aspas. Afinal, existe ditadura eclesiástica? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. O tema veio após um pastor de nome nacional, pastor Jair, gravar um vídeo e confessar esse pecado de que era muito autoritário com as ovelhas, e, enfim, e segundo ele, esse foi um pecado que fez ele distanciar as pessoas, e ele se mostra arrependido, mas que ele estava conduzindo a igreja nesse modelo, né, de ditadura, com um discurso muito duro, segundo ele mesmo, e aí veio essa discussão, né?
líderes evangélicos se aproveitando da posição para cometer abuso de poder, autoritarismo. Pastor Jair, existe mesmo ou não? Claro, eu acho que desde que mundo é mundo, essa questão dessa prepotência humana e subjugar o outro sempre fez parte da história. Quando se fala de liderança, Gilael, os colegas e ouvintes, a gente percebe que existe uma via de mão dupla, vamos dizer assim, não sei se a expressão mais correta seria essa, é porque aquele que é liderado muitas vezes quer um líder austero, com uma postura ditatorial. Isso acontece muito. E o líder, por sua vez, se encarna nesse papel para mostrar que ele realmente é o cara. Ou está correspondendo ao anseio de uma grande maioria, diga-se de passagem. É tanto que quando você encontra um líder muito mais democrático, muito mais apaziguador, sensível, servo, como deve ser um líder servo, as pessoas chegam a fazer assim, ele não é um... Tem perfil. Não tem perfil de pastor, não, porque o pastor ele tem que bater na mesa, no púlpito, dar uns 4 gritos. Infelizmente, existe essa cultura, essa expectativa. E quando o líder ele é mais sereno, mais pacífico, um líder servo, que é o exemplo de Jesus, as pessoas simplesmente desqualificam aquela liderança e exalta o líder autoritário. E fica essa troca, né? Ou seja, vocês querem que eu seja assim, eu vou ser assim, e você se agrada. É tanto que acontece muitas vezes, quando o pastor traz aquele sermão mais duro, tem tanta gente que vem falar e dizer assim, pastor, isso foi... E às vezes é um sermão pancada, né? De arrochar. Aí quando você traz aquele sermão mais amoroso, fala assim, o sermão foi fraco hoje, não gostei muito, não. O povo gosta desse negócio, infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, e alguns que já têm um perfil ditatorial, já tem uma natureza subjugadora, né, que querem impor sua vontade a todo preço, a todo custo, e já tem aquele temperamento já mais forte, mais dominador, ele acaba se valendo disso. Porque alguém dominador só consegue espaço em um público que gosta disso. Porque se o público tem consciência, se tem outros líderes ali, normalmente não aceita por muito tempo essa dominação. Mas essa realidade dessa ditadura existe em muitos lugares, né? Em muitos lugares. E alguns pastores se veem obrigados a agir assim, e outros já gostam disso e vivem dessa forma e subjugam mesmo. Alguns se acham até que eles têm o controle sobre a vida das pessoas, querem impor, querem dizer tudo que as pessoas devem fazer, se comportar e tantas outras coisas. E muitas vezes até essa postura, que não deixa de ser uma postura arrogante, é uma postura adoecedora para ele próprio, adoecedora para os seus liderados. Chega um momento que a fatura vai chegar para todos, inclusive para ele, porque aí a soberba começa a tomar conta também, e a soberba vai preceder a ruína. Já houve um tempo, pastor Jean, que os líderes, assim, talvez fossem mais incisivos no sentido do comportamento das pessoas, né? Eles ditavam quase tudo, né? O que a pessoa ia vestir, como a pessoa ia vestir, se ia ter maquiagem, se não ia, se elas iriam viajar, se elas iriam namorar ou não com aquela pessoa, enfim. Agora, eu acho que tem um agravante na ditadura eclesiástica, porque vamos pegar as ditaduras aqui clássicas, conhecidas, né? O Hitler batia na mesa e dizia assim, como eu quero, vai ser assim. Mussolini, o outro, como é que é o nome dele? Stalin, né? Stalin. E vai ser assim, aí meu nome.
Só que a ditadura eclesiástica, ela faz em nome de Deus. O cara faz, é Deus que quer assim, é Deus que está mandando. E aí, pastor Jean? Foi interessante você falar nisso aí, porque há algum tempo atrás, eu acho que a gente não precisa ficar preservando certos nomes, porque quando a pessoa, eu costumo dizer assim, não é frase minha, eu peguei, se a pessoa vai para a ribalta, ele tem que estar pronto para receber crítica, né? E a ribalta é aquele palco, são aquelas luzes que no teatro joga para a pessoa. Nós estamos falando de Paulo Júnior, né? A situação está aí, está na internet, não há nenhum problema em comentar essa situação e dar nome aos bois. O que eu acho engraçado, você falando isso aí, é que há algum tempo atrás houve um embate entre Paulo Júnior e a pastora Nadir. E agora a gente, fazendo uma análise, né, na verdade, percebe que são duas faces de uma mesma moeda. Porque a pastora Nadir, ela diz que ela tem uma linha direta com Deus, segundo ela, né? Já foi no inferno várias vezes e tal. E até a roupa tem uma clássica, né? Tem muitas da pastora Nadir, mas a da roupa de bolinha, que Jesus diz para ela que mulher não pode usar roupa com bolinha. Quer dizer, por um lado você tem aquela pessoa ali que diz que tem revelação, que não é, tá, ditando regras, e do outro lado você também tem o camarada teólogo, um profundo conhecedor, uma pessoa muito conhecedora da palavra. Então eu sei que nesse embate são as duas faces da mesma moeda, disso que você está falando aí. Só que uma utiliza a questão mística e o outro utilizava o domínio do conteúdo da palavra. E quando os dois entraram em debate, e uma mandava um recado para outro pelo YouTube, o outro respondia de lá, a Nadir, ela deu uma resposta incrível à questão do pastorado feminino, né? Ela deu uma resposta incrível para Paulo Júnior, que até hoje ele não devolveu, ele não teve coragem. E aí, assim, se Paulo falou quando escreveu a carta a Tito, a Timóteo, disse como é que teria que ser o pastor, é porque, obviamente, havia pessoas na igreja que não eram pastores. E em Tito, mas estavam com cargo. E em Tito ele chega a dizer que são mercenários, né? Esses caras são falsos mestres, né? E diz como é que são os falsos mestres. Mas é comum. A gente tem que ter muito cuidado. Sobre essa questão de bater na mesa, às vezes, viu como você até usou ritmo, é aquilo que o pastor Jair falou. Tem hora que as pessoas querem um líder assim. Porque o seu inconsciente vai processar da seguinte forma: eu errei porque eu não tive um pastor porque meu pastor não me alertou sobre isso. Então ele transfere a culpa para o pastor, que deveria ter tido uma pregação. Eu já vi muitos. Tem um caso mesmo que um jovem de uma igreja chamou os pais e disse que ele era homossexual e tal e tal. E aí o pessoal disse que a culpa era do pastor, porque não tocava muito nesse assunto. Então, essa questão que o pastor Jair falou, é interessante, que transfere, e a gente fica naquela dúvida, né? Se bate na mesa, como diz você. Eu acho assim, que tem situações, Gilaelson, que a gente tem que ajudar a ovelha a tomar certas decisões de fato. Uhum. Né? Mas é por isso que o pastorado ele é pessoal. Você vai buscar aquela que se apartou do rebanho, se necessário até quebrar uma perna para que ela não seja fujona, mas do mesma forma a gente também tem que ser temperante. Então tem que ter um equilíbrio ali, né? A gente não pode ditar tudo que a ovelha deve ou não deve fazer, mas em certas situações você tem que ter uma intervenção. Eu já tive que ter algumas intervenções na minha vida pastoral, inclusive a relação mensal. É esse rapaz mesmo que você quer casar? É essa moça mesmo que você quer casar? A gente teve que fazer, mas com paciência, com amor. Acho que o grande problema é porque o pastor, ele tem aquela prerrogativa de ser ministro do Evangelho, de falar em nome de Deus. Então, quando é uma ditadura estabelecida, ele usa esse emblema, né? É Deus que está mandando. Mas o que Deus está mandando? O que Deus mandou, né, de fato?
algumas atitudes que você vê que não são coerentes com o evangelho. Então ele fica escondido atrás dessa cortina aí. Deus mandou, né, pastor Wellington? Quando a pessoa fala que Deus mandou, ela já está querendo te inibir de qualquer questionamento. E esse é o grande problema. Se né? Deus Se mandou, Deus está mandando, você vai falar o quê? Mas quando você entra sobre essa questão de ditadura, Gileilson, eu vejo dois viés aí. O primeiro, e eu tenho visto isso muito hoje em dia, muitos escândalos em relação a isso, se dá pela questão ditatorial mesmo de alguns pastores ou líderes querer fazer da igreja uma monarquia, né? Eu estava vendo esses dias atrás umas igrejas que o pastor, antes de falecer, ele mudou o estatuto e botou no estatuto que o próximo pastor tinha que ser o genro dele. Deu muita confusão isso aí. Deu muita confusão. Tá tendo ainda essa confusão terrível na igreja, né? Muito séria. Numa outra, o pastor tinha jubilado e tinha deixado o neto como pastor, né? E tinha colocado lá ele como pastor. E tanto essa quanto outra, muita confusão na igreja, porque a igreja queria, ela mesma, escolher o seu pastor, né? E nós vamos percebendo isso, que em algumas igrejas a gente vê essa ditadura, que parece que vai passando de pai para filho. Não há problema, acredito que muitas igrejas que tenha um pastor e que o filho ali, às vezes é o copastor, está ali cuidando. E a igreja escolhe o filho, porque vê ali, de fato, a vida ministerial, pastoral. Eu não vejo problema nisso, de um filho assumir um ministério, desde que a igreja, que é soberana, ela tem essa escolha, mas a gente tem visto uma realidade completamente diferente. Então a gente vê algumas denominações aí que vai passando de pai para filho, e você vê uma ditadura, você vê uma monarquia, e pelo menos no meu ponto de vista eu não acredito que seja esse o caminho do evangelho. Em relação ao pastor Paulo Júnior, eu penso que eu fiquei muito feliz, na verdade, eu vi aquele vídeo dele, fiquei muito feliz. Porque falhar e errar, todos nós falhamos e erramos, não é? Eu confesso que eu nunca fui muito fã da forma como ele pregava, ele colocava as coisas, ele falava. Era um rigor, assim, que às vezes chega a tremer assim, o rosto e trincava os dentes. E também algumas linhas teológicas dele também que eu não concordava, enfim, mas isso aí é pessoal. Mas o que me é bem interessante é ele ter assumido que ele falhou, que ele errou, que ele pecou, porque é pecado. Não é? Às vezes a gente está acostumado a dizer que pecado é quando um pastor cai em adultério ou outra coisa mais, assim, bem que hoje em dia até nessa questão tem muitos que estão dando um jeitinho aí, mas enfim. E isso é pecado também, a Bíblia fala, Pedro aqui, 1 Pedro, diz assim, pastorei o rebanho de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o rebanho é de Deus, não é nosso. É de Deus. Que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas como desejo de servir. Não hajam como dominadores. A Bíblia diz que nós não somos dominadores. Né? Nós não dominamos a igreja, nós não dominamos as ovelhas, elas são do Senhor. Isso não nos impede de exortar, de falar a verdade, de pregar o que o Evangelho diz, mas nos impede de dominar, de querer ser dono das ovelhas. E isso, infelizmente, a gente vê demais nos dias de hoje. O pastor Paulo Júnior, no meu ponto de vista, ele foi muito bem na sua palavra, porque eu vi dos dois lados pessoas questionando que ele não devia, né, pedir perdão, que ele não fez nada de errado, que ele pregava só a palavra, mas a mensagem dele não foi em relação à pregação dele. Em relação à pregação dele, eu não vejo, tirando algumas ideias teológicas que às vezes a gente discorda, mas isso aí é comum, né? Eu não vi nada de errado em relação à mensagem dele, o evangelho, a pregação. Mas a forma como ele estava conduzindo, sim, e ele mesmo fala sobre isso, que estava atrapalhando ele em relação à própria família dele, né? Qualquer outra pessoa em outro lugar podia falar assim, olha, eu estou sendo perseguido, olha, a igreja está me perseguindo porque eu estou pregando a verdade de Deus, porque eu estou pregando a palavra, e agora ele podia ter dito muita coisa, mas pelo contrário, ele assumiu que estava errando, falou, vou me afastar, vou procurar me consertar. Eu vi uma outra palavra de um outro pastor dizendo também que ele já tinha um tempão sem tirar férias. 30 anos sem tirar férias. Quer dizer, a pessoa entra no processo, né, parece um zelo, né, com as coisas de Deus, mas é um extremismo muito grande. Foi diagnosticado também com, né, síndrome de burnout. Exato. Por quê? Você imagina a pessoa ficar 30
anos sem tirar férias. A gente sabe que ministério pastoral, irmãos, é cansativo. Não é fácil, é pesado, porque você está lidando com uma série de coisas. Não é? E a mente da gente, se você não descansa a sua mente, sua cabeça, você entra no processo mesmo de uma doença psicossomática. Então ele já estava nesse processo todo, né? E ele estava adoecido. Você vê que no vídeo dele, o rosto dele, na fisionomia dele, já estava aquela coisa bem abatida. Então a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que cuidar da gente para que a gente possa cuidar dos outros. Senão, se você não cuida de você, como é que você cuida dos outros? E ele, infelizmente, entrou nesse caminho de que não estava cuidando bem de si, e acabou também não cuidando bem daqueles que estavam ao seu cuidado. Mas, no meu ponto de vista, o fato dele ter chegado lá, de dar a cara a bater e falar que errou, que pecou, isso consertou, isso mostra que o caminho que ele sempre perseguiu de falar contra o pecado, ele de fato está agora mantendo essa conduta. Essa deve ser a posição de todo líder, todo pastor. Agora, reconhecer os seus erros. Nós, enquanto cristãos, e aí aquilo ali ficou um ensino para a gente precisa valorizar, assim, quando a pessoa se arrepende e ela vem e o pedido de perdão, né? Porque também não é fácil fazer isso, né? E na fala dele, ele não culpou ninguém, culpou a si mesmo, né? E isso me pareceu importante. Agora, ele falou o nome porque se tornou público, né? Porque é mais fácil, às vezes, se você culpar o outro. Exatamente. E outra coisa, ele falou que vai se preparar melhor, teologicamente, que foi um dos problemas apontados, e o afastamento, né? O afastamento também é necessário nestes casos, né? Que a gente já sabe como é que se trata. E está aí a situação, né? Agora fica uma pergunta, pastor Jair, para a gente ir para o intervalo. Como identificar uma liderança com o perfil ditador? Eu estou aqui numa igreja, eu quero saber se essa liderança tem esse perfil, o que eu faço? Não é tão difícil assim. Basta olhar a forma como ele se comporta, impõe, como ele exagera nas suas atribuições como pastor, né? Porque você consegue perceber, é perceptível. A gente vê vários casos por aí de lideranças, e principalmente quando coloca assim, Deus que mandou fazer, você já tenha medo, porque tipo assim, você não tem direito a questionar nada. Lá em Apocalipse, de Lael, tem um texto lá de a carta à igreja de Éfeso, a primeira carta, e lá no finalzinho, depois que a repreensão, que tinha perdido, abandonado o primeiro amor, ele fala assim, tens algo a seu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. Eu acho que ninguém nunca se aprofundou que obra é essa, porque ninguém... Aí existem algumas especulações de nicolaíta, era um Nicolau que tinha uma doutrina, não sei o quê, mas que ninguém sabe o que é isso. Se você pegar a etimologia da palavra nicolaíta, ela vem de duas raízes, né? E essas duas raízes significam dominar o povo, né? Então, se você perceber, Deus sempre foi contra a dominação do seu povo, por quem quer que seja. E é uma afronta a Deus. É uma afronta a Deus. E esse domínio do povo, de uma forma religiosa, por atributos religiosos, é mais adoecedor ainda, né? Tem pessoas que se valem desse chavão, pastores, líderes. Cuidado com o que você vai fazer com o ungido do Senhor, por exemplo. Meu Deus, é uma forma de ameaçar, né? Ameaçar as pessoas para ficarem quietas e deixar ele fazer o que ele quer, porque ele é o ungidão do Senhor. Ungido do Senhor somos todos nós, na verdade, que temos o Espírito Santo de Deus. Então o pastor não é mais nem menos ungido, ele recebeu uma responsabilidade a mais. Ele é uma ovelha que apacenta outras ovelhas, né? E não é que ele é melhor, mais especial, cara. E alguns se acham, na verdade, o cara. Então, observar, Giléo, seu comportamento e denunciar, a verdade é essa. Um comportamento abusivo precisa ser denunciado, seja ela em que instância for, né? Precisa ser questionado. No caso que foi citado do pastor Paulo Júnior, ele, a princípio, ele não aceitou. Quando os líderes da igreja chamaram ele para dizer assim, você está exagerando,
Seu comportamento está assim, acima do tolerável, vamos usar essa expressão aqui. Você está extrapolando das suas funções pastorais. E ele declara que ele não aceitou de pronto. Até que a coisa foi piorando. Até que ele foi, de fato, chamado e repreendido severamente. E aí foi quando realmente ele conseguiu ter a consciência. E graças a Deus que teve, porque poderia não ter. Demorou porque demora. Quem está exercendo uma liderança e desse formato, nesse perfil, ela tem muito mais dificuldade de se submeter a uma... Quando eu lembro também da história de Davi, quando foi repreendido pelo profeta Natan, ele se quebrantou imediato. Talvez se fosse um outro rei, teria reagido de uma forma e até mandado matar logo o profeta que está se levantando contra ele, que era ungido. Né? Essa palavra ungido vem de Davi, né? Quando ele diz que não ia levantar a mão contra o ungido no sentido que foi ungido o rei de Israel, que foi Saul. Então, se fosse um Saul na posição de Davi, teria mandado matar o profeta, como procurou matar Davi em outro momento. Então, precisa ser denunciado, precisa ser confrontado. Agora, sempre eu acho que foi o que aconteceu em amor, né? Na verdade, assim. Você não deve chegar a confrontar o líder na mesma medida que ele está se comportando, por exemplo. Tem que mostrar, não, isso aqui, e com sobriedade, e dizer, olha, você fez isso. Ou, quando as orientações, se o seu irmão pecar, vai até ele. Não te ouvir, chama testemunho e vai. Leva a igreja. Entendeu? Muito bem, 11h34, eu preciso ir para o intervalo. Vai. Daqui a pouco eu volto, mas eu quero tocar também numa questão que ela passa ali pelo jurídico, e o pastor Jean pode nos ajudar nessa questão, porque assim, tem uns modelos de igreja, tem modelos de igreja e modelos, né? Porque assim, isso é para depois do intervalo. Eu já tenho que abrir no Código Civil. Porque assim, tem líderes hoje que pode acontecer o que acontecer com ele. Tipo assim, problemas morais, de ordem de crime, e ninguém tira ele da igreja. Que modelo é esse que sai todo mundo? Ele fica lá. Agora, assim, casos, eu acho que a maioria, o pastor teve um problema moral, fez algum crime, cometeu algum pecado, e a igreja não quer mais tê-lo como pastor, se reúne, o conselho se reúne, e aquele pastor sai e vem outro pastor. Mas há denominações que isso não acontece, sai todo mundo e ele fica lá. Como é que isso é permitido? Que modelo é esse? Enfim, como isso foi feito? Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Eduardo e Mônica tocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de pneu. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Paris Filmes apresenta, baseado no conto de Stephen King, dois irmãos assombrados por um brinquedo diabólico. Ele é do mal. Terão que juntar forças para acabar com essa maldição. É um macaco de brinquedo. Todo mundo vai morrer. Do criador de Jogos Mortais, O Macaco. Drogas. Hoje exclusivo nos cinemas. Ingressos já disponíveis. Verifique a classificação indicativa. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados
personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Quarta é dia de feira no Brasil Atacarejo. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Cebola amarela ou batata inglesa, quilo 2,98. Banana prata ou pepino, quilo 2,98. Chuchu ou aipim, quilo 1,98. Válida somente quarta, 9 de abril. Quarta na feira no Brasil Atacarejo, com qualidade e economia de todo dia. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Semana especial Cortina e Cia. De 2 a 10 de abril você vai comprar peças de fabricação da Cortina e Cia com até 50% de desconto. Tem lençol solteiro por R$19,90, casal por R$29,90, capa para travesseiros R$5,50, cortinas a partir de R$49,90. E não para por aí. Todas as cortinas da nossa marca com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar sua casa ainda mais bonita com a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Aqui o seu dinheiro vale muito mais. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Debate Melodia. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Debate Melodia. É isso, voltamos, 11 horas e 40 minutos. Eu fiquei devendo aqui uma questão, para quem está chegando agora no debate, de alguns modelos de igreja onde o líder parece que ele é o rei, o soberano, e ninguém de fato consegue tirar ele, mesmo que ele tenha cometido ali um grave erro, né, de ordem moral, enfim, ou que ele esteja envolvido em alguns crimes. Ninguém consegue tirar. Ao passo que você vê denominações que, quando o pastor erra, reúne o conselho, a igreja entende que ele não deve mais ser o seu pastor e ela o substitui por outro pastor. Mas a gente vê modelos, pastor Jean, que isso não ocorre. O pastor pode errar como for, ele continua sendo pastor, e quem não estiver satisfeito que saia. Né? Funciona assim. Como é que é isso, pastor, também juridicamente falando? Uma igreja é uma associação sem fins lucrativos, né? E quando o Código Civil, que está sendo revisado agora, foi feito lá em 2002, no artigo 55 diz que os associados devem ter direitos iguais, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Então, por exemplo, o pastor presidente, que fica lá até quanto bem servir, ou mandato vitalício. Eu já peguei uma associação que ele estava escrito lá, vitalício. Só é transmitido em caso de morte. Uma igreja. Só sai em caso de morte. Mas o que é esse bem servir, pastor? Esse bem servir, isso é uma coisa que as igrejas batistas utilizaram, né? Assim, ele é pastor até quanto servir pra gente. Aí o estatuto teria que prever como é que a igreja se manifesta quando quando não serve mais. Quando não serve mais. Aí o que a gente vê é o seguinte, que se o pastor não serve mais à igreja, qual a quantidade de membros que teria que afirmar isso? Então tem muitos estatutos que falam em 2/3 dos membros, outros falam de maioria absoluta, outros falam de alguns códigos de ética. Esse dia eu faço parte de uma convenção que no nosso código de ética diz que o pastor deve ficar na igreja, assim,
como é que diz lá, meu Deus, que o pastor não deve insistir em ficar na igreja se a maioria da igreja não o quiser. Então aí já é 50% mais um. Mesmo que o estatuto fala. Então, de um lado, eu tenho o código de ética do pastor. Agora, se uma igreja é independente, o cara comprou ali 100 cadeiras, abriu uma igreja e fez uma associação. Lá no estatuto deve ter esse rito. Se não tiver esse rito, o Código Civil tem. 1/5 dos membros podem convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. Os dirigentes podem serem destituídos. E o pastor também é um dirigente. O pastor é o principal dos dirigentes. Ele pode ser destituído ali por uma maioria, né? E foi a outra pergunta que você fez mesmo, qual foi? Sobre os modelos. Esses modelos, né? Por que alguns líderes nunca saem? Todo mundo sai e ele fica Pronto. Lá. É porque, assim, existem alguns modelos de administração eclesiástica, né? Modelo episcopal, modelo presbiteriano, modelo congregacional, que é o modelo batista, que acabou influenciando a Constituição americana, que influenciou o nosso Código Civil. Que foi o modelo batista, né? Que é o modelo congregacional. Cada igreja é uma associação independente. É o modelo que mais se parece com o Código Civil nosso, devido a essa influência dos batistas na política ocidental. Pouca gente sabe disso. E aí, assim, algumas igrejas possuem um modelo episcopal, em que você tem uma sede com o CNPJ e tem as filiais com 002, 003, que a gente chama de árvore de CNPJ. Então, igrejas neste modelo, é mais difícil você tirar a congregação, tirar o pastor. Você vê, a Assembleia de Deus, ela tem esse modelo, embora ela às vezes tente hibridar com o sistema congregacional, aí vai uma abaixo-assinado para tirar, para remover o pastor, mas só quem remove é o coordenador regional, que eu não sei como é que eles chamam lá, de bispo. A quadrangular também, esse modelo episcopal, né? Mas nesses modelos em que ninguém consegue tirar o pastor, que eu citei aqui, então, assim, seria demais dizer que ele é o dono? No modelo episcopal, não, é justamente o contrário. Os donos de igreja, você está falando tirar o pastor, o chefão lá de cima? Presidente? O pastor, quando ele é o presidente ali, que ele não sai. Não, mas no modelo episcopal é mais difícil tirar. Mas por incrível que pareça, a maior parte dos donos de igreja, pastores donos de igreja, que até vendem, trocam, a gente sabe de igrejas que foram vendidas. Sim. Né? Vendem, trocam. Aí é mais fácil você fazer no modelo congregacional, porque você não tem interferência nenhuma. Você faz um estatuto de acordo com o que você quer, e ali junta ali um grupo tem alguns juristas que defendem que com 3 pessoas você pode montar uma associação. A partir de 3, você poderia montar a associação. A gente fala em 6, no mínimo, para ter um presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro. E 6. Então, se imagine que você está frequentando uma igreja que a associação ali só tem 6 pessoas. A igreja são só 6 pessoas que mandam ali. E os membros da igreja não ingressam na associação. Eles são membros da igreja. É outra quimera que surgiu aí agora. O cara é membro da igreja, de fato, mas de direito não é, porque não está rolado no rol de membros da igreja. Você está entendendo? E isso está sendo mais comum do que a gente imagina. Eu conheço pastores que não estão arrolados no rol de membros da sua igreja. O indivíduo é pastor da igreja, mas o pastor presidente não o arrolou no rol de membros. Mas o povo também não sabe disso. Né? Ninguém sabe disso. Então, assim, no modelo congregacional, em que tem autonomia, é mais fácil você fazer um ditador. No modelo episcopal seria mais difícil. A não ser que o CNPJ mãe, lá em cima, a associação também só seja de 6 pessoas ou de 8 ali para ele mandar. Agora, o Código Civil diz em que situações que essa pessoa pode ser destituída. E não só 1/5 da igreja, mas o próprio Ministério Público pode convocar uma Assembleia. Porque ele é fiscal da lei. Se houver confusão patrimonial, é uma dessas situações. Muito bem. A gente está explorando o pastor Jean aqui porque ele é advogado também e ele tem um conhecimento, né, que a gente não tem. Pastor Wellington, e aí, mas assim, identificado o abuso de autoridade,
O que fazer? Bom, identificado o abuso de autoridade, a primeira coisa a fazer é convocar o pastor, não é? É confrontá-lo segundo o que a Bíblia diz. O pastor também é uma ovelha. Se o pastor está com alguma conduta que seja errada perante as Escrituras, e em muitos casos perante o estatuto da igreja, boa parte dos estatutos das igrejas contém lá como deve ser a conduta do cristão em relação ao compromisso com o corpo, com a igreja. Então, o pastor também é membro dessa igreja, ele também é ovelha, ele também está sujeito a isso. Então, essa conduta ditatorial, ela deve ser repreendida pelos membros da igreja, e aí a Bíblia nos ensina, né? Você vai lá e confronta, se não houver um conserto, chama 2 ou 3 e assim por diante, até levar a própria assembleia, né? Isso, claro, não é garantia de que esse pastor vai se arrepender, não é garantia que ele vai mudar, não é garantia que ele vai, não é, até mesmo se afastar da igreja. Mas é a conduta que a igreja deve ter em relação ao seu pastor. A igreja também tem que zelar pelo pastor, pela boa conduta do pastor, não é? Se ele se arrepender, se ele se posicionar em uma mudança, glória a Deus. Você ganhou seu irmão, ele se arrependeu e ele vai mudar a sua conduta. Se ele não se arrepender, aí como nós falamos, né? Existe toda a questão jurídica, o pastor já bem colocou aqui, de estatutária, inclusive, de convocar a assembleia e tudo mais, e votar para a saída ou não desse pastor, porque ele não está servindo bem segundo as Escrituras, porque ele está sendo dominador. Então, a gente tem aqui esse texto de 1 Pedro que eu li no início aqui, né? Se ele cai nessas duas questões aqui, ele já está no erro, né? Se ele está cuidando do rebanho como se fosse dele, já está em pecado. Se ele está dominando, ele está em pecado, porque a Bíblia diz que não deve ser essa conduta. Agora, de um todo, se tudo isso não foi suficiente na repreensão, a busca e o conserto, aí mesmo, ora, coloca diante de Deus o seu coração, se é realmente para você permanecer num local em que você está percebendo que existem erros graves e não estão sendo tratados, e aí você colocar diante de Deus o seu coração, orar e buscar de Deus a direção, se é para permanecer ou não em um local em que as coisas não estão caminhando de acordo com o que as Escrituras dizem. A gente sempre fala, né, tem esse ditado, né, que busca sempre uma igreja próximo da tua Bíblia, né, que está de acordo com aquilo que é ensinado a palavra de Deus. Então, se esse pastor ele não está ensinando, ele não está de acordo com o que as Escrituras dizem, então cai fora. Muito bem, eu fiz essa pergunta, pastor Jair, justamente para tocar numa ferida que acontece diante dessas realidades aqui, que são alguns membros de igreja que, diante de situações como essa, quando identificam um líder, uma liderança ditadora, ou quando identificam um abuso de autoridade, muitos membros de igrejas não agem como cristãos. Eles começam a fermentar a igreja, começa o disse-me-disse, começa a expor aquele líder, e não vai às Escrituras como o pastor Wellington aqui acabou de citar. É importante que a gente diga isso, né, pastor Jair? Uhum. Pois é, eu acho que tem que ter como pauta o que a Bíblia orienta, seja com um membro, seja com um líder, né? Porque, por exemplo, se o líder ele é flagrado em um comportamento, seja ele qual for, antagônico ao que as Escrituras ensinam, né, ele precisa ser confrontado. Agora, como já disse antes, com amor, sempre. Não é apontando o dedo na cara, fazendo estardalhaço, porque quando você vai confrontar, seja quem for, de uma forma até autoritária também, abusiva, porque acaba sendo a mesma moeda, você acaba criando resistência ainda maior, né? Eu volto a citar o profeta Natan. Quando ele foi confrontado Davi, ele fez aquele rodeio, contou uma historinha, ele foi amaciando o coração do rei, ele levou o rei a ficar irado com aquela pessoa da história, e ele falou assim: essa pessoa é você. E aí desarmou ele. E tem a questão da palavra
branda desviar o furor, a dura suscitar a ira. Então, assim, se alguém está incomodado e está vivendo essa realidade, o meu conselho, não vá sozinho, pelo menos mais uma pessoa, e marque uma reunião com esse líder. Ele tem que estar acessível. Ele precisa estar acessível. Se ele não quiser reunir com você, não quiser ouvir, infelizmente é como se fosse assim, é um caso que você não vai conseguir ter resultado. Aí você vai avaliar se vale a pena continuar num lugar em que a pessoa é intransigente dessa forma. Então, e quando for conversar, é chamar para uma mudança, um conserto, porque não é simplesmente para tirar o pastor da igreja, não. É para que, baseado no que a Bíblia ensina, ele possa chegar a esse ensinamento bíblico de como conduzir uma igreja, como conduzir um rebanho, como liderar de verdade, como ser um líder servo, um líder que se preocupa mais com o bem-estar das suas ovelhas, né, do que com os bens das suas ovelhas, né. Então, é fazer dessa forma, Gileilson. É procurar. Se ele não ouvir, infelizmente, você falou, Gileilson, que às vezes fermenta, não sei o quê, é porque quando você não se tem um fórum adequado, aberto para as discussões, outros fóruns vão surgir. Então as conversas de bastidores vão surgir, é inevitável que surja, porque você tá com um clamor dentro de você. Não é porque você é maledicente ou que você é fofoqueiro. Não, porque tem uma demanda que precisa ser resolvida. E precisa ser criado um fórum adequado para isso. Exatamente, mas quando eu falo isso, a preocupação é com a saúde do corpo, né? De Cristo. Justamente. Então, assim, se o fórum adequado não foi criado por quem de direito deveria criar, outros fóruns não adequados surgirão. E os fóruns não adequados são as conversas de bastidores, das esquinas, né? Dos cantos, né? Infelizmente é natural, porque há uma demanda reprimida de um problema. Então a igreja precisa ter sempre o seu fórum de discussão para impedir que essas coisas aconteçam. Claro que a gente sabe que tem gente que vai ser maledicente a vida toda porque faz parte da essência dela. Mas se existe uma demanda legítima, essa demanda precisa vir à baile para ser tratada. Muito bem, pastor Jean. É porque o senhor precisou se ausentar por um instante. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: quando é identificado o abuso de autoridade ou um líder déspota, aí muitos membros não agem como cristãos. Aí eles começam a fermentar ali o corpo, né, a sair falando mal do líder. E muitas vezes aquela pessoa que está magoada, ela quer tirar o líder. E a gente sabe que se o líder tiver que sair, não é uma pessoa que vai tirar. Tem que ser a igreja, o conselho, enfim. O que seria mais adequado neste caso? Procurar a liderança da igreja, se tiver, pastor Jean? No caso quando o presbítero ele se acha em falha, a Bíblia diz como é que tem que ser. Esses dias mesmo uma ovelha me contactou no WhatsApp dizendo que eu tinha cometido uma falha para com ela. Segundo ela, a falha foi ter como é que eu disse? Ter tornado público um segredo de confissão, né? A gente não tem isso como sendo um sacramento. Aí eu falei para ela assim: olha, o que você tá me acusando de algo muito grave, de ter aberto vamos para a Bíblia. Você tem que juntar 2 ou 3 pessoas que presenciaram essa situação e você tem que apresentar isso à igreja para que a igreja me julgue se eu fui culpado ou não. Aí ela tomou um susto, porque ela não estava acostumada com esse tipo de coisa. Vem de uma igreja que o pastor é o dono. Aí quando eu falei: ó, você vai ter que fazer o seguinte, quando foi que isso aconteceu? Foi na reunião tal e tal e tal, você falou isso, e aí você, sem querer, você expôs uma confissão minha que eu tinha feito a você. Falei: então, você junta as pessoas daquela reunião, 2 ou 3, que a Bíblia fala, e aí eles vêm a mim, pra gente analisar essa situação. E caso não aconteça, você tem que levar o caso para a igreja. E ainda diz assim, para que os demais presbíteros não cometam o mesmo erro, né? Mas ela foi analisar a situação com mais calma, viu que eu não tinha, na verdade,
aberto coisa nenhuma. É ela que tinha... Estava com uma certa... Então, há um procedimento. 2 ou 3 repreendem o presbítero em particular. Nunca um sozinho. E aí, no caso dele não aceitar, foi o que aconteceu com a igreja de Paulo Júnior. O problema é que nós não estamos acostumados à forma bíblica de se lidar com a disciplina do presbítero. Porque os pastores se confundem a igreja com ele, com o nome dele. Eles acabam se tornando dono. Mas o processo que foi feito com Paulo Júnior é o processo bíblico. 2 ou 3 vão a ele não aceitou, aí pronto, foi levado à igreja. A igreja entendeu que de fato estava verdade, e agora ele entendeu que disciplina. Aí eu pego isso que o pastor Wellington diz, que embora esteja em disciplina, a igreja também tem responsabilidades para com o presbítero. Entre elas de manter o presbítero, que está sob disciplina. E foi o que aconteceu lá, mas é por isso, a gente chocou, o caso dele chocou, porque a gente não está acostumado. Aí quando vem uma coisa bíblica, assim, a gente... Muito bem, quero agradecer aqui aos nossos debatedores. Obrigado a todos que participaram, o pastor Jair Alves, o pastor Jean Ricardo, o pastor Wellington. Muito obrigado pela contribuição de vocês. O Rádio Chofer, nosso programa está vindo aí, programa do Sindicato dos Rodoviários. E o Debate Melodia fica assim: amanhã, quinta-feira, 10 de abril, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.